E para que haja um crescimento em um nível natural, é necessário o alimento natural. Nós nascemos e o que faz com que nos desenvolvamos naturalmente é o alimento natural. Mas Pedro vai falar de uma outra dimensão aqui. Ele vai dizer no versículo que lemos, o de número 23 do capítulo 1, que nós somos de novo gerados. E aqui ele está falando de um nascimento no nível espiritual, de um nascimento que ocorreu no nível do Espírito, o novo nascimento. Ele vai dizer que esse nascimento foi gerado pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Aí ele vai concluir no versículo 2 do capítulo 2, dizendo: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, meus irmãos, a Bíblia sempre vai trazer um ensinamento espiritual, vai trazer uma verdade natural para trazer um ensinamento espiritual. Então, para que haja um crescimento no nível do Espírito, e esse é o interesse de Deus, é que aqueles que passaram pelo novo nascimento, eles venham crescer espiritualmente, amém? Para que haja esse crescimento, então Pedro vai dar a receita: desejem afetuosamente, desejem com todo o seu ser o leite racional, para que por ele vocês possam crescer, amém? Ok, aqui em nível de introdução diz assim: antes de falarmos sobre o crescimento espiritual e o papel fundamental que a EBD exerce para que esse crescimento ocorra, é importante que saibamos que, dentro deste assunto, crescimento espiritual, a Bíblia ela faz duas distinções. A primeira é talvez a mais clara para nós, que é a distinção entre criaturas e filhos. A Bíblia vai fazer uma clara distinção entre criatura e aqueles que são filhos. O texto de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus, na grande comissão, ele vai dizer para pregar o Evangelho e ensinar a toda criatura. Então, para que a criatura ela transicione para a posição de filho, é necessário que haja a fé. O texto vai dizer: aqueles que receberam e creram, Deus deu o poder de serem feitos filhos. Então, essa distinção é algo muito claro para nós. Aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus, aqueles que ainda pela fé não passaram pelo novo nascimento, eles ainda se encontram na posição de criaturas. Mas todos aqueles quanto creram e receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos. Está claro, meus irmãos? Mas já na posição de filhos, a Bíblia ela faz uma outra distinção. A Bíblia vai fazer a distinção entre criatura e filho, e já na condição de filho, a Bíblia vai usar dois termos no original grego, que é teknon, que significa um filho na fase infantil, que é uma criança, um menino, e o outro termo é o termo huios, que é um filho já na condição madura. Então, para nós, no português, em qualquer tradução que seja, o termo vai ser filho, mas no original a Bíblia vai fazer uma distinção entre aquele filho que passou pelo novo nascimento, mas ainda se encontra numa fase infantil, e aquele filho que já se encontra em uma fase adulta. Repita comigo: teknon, criança, huios, filho maduro. Então a Bíblia no Novo Testamento vai fazer essa distinção. Existem os filhos recém-nascidos, que ainda permanecem no estado infantil, mas existe um outro tipo de filho, que é o filho que se encontra já na fase madura. E eu trouxe aqui dois textos que vai exemplificar bem o que eu estou querendo passar. O primeiro texto está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, que o termo para filhos aqui é teknon, filhos de Deus. Esse texto vai nos mostrar que o que nos faz transicionar de criaturas para filhos é somente a fé.
Nós somos colocados na posição de filhos pela adoção do Espírito. E isso tem tudo a ver com a obra de Deus. Para que uma criatura se torne filho, basta somente ela receber o senhorio de Cristo e passar pelo novo nascimento. Então ela se encontra nessa condição de filhos. Mas o termo utilizado aqui é o termo teknon, que é um filho recém-nascido, um filho na fase de imaturidade. Aí outro texto, meus irmãos, que está lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 43 ao 45, diz assim, é Jesus dizendo, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos. Note que no primeiro texto não há nenhuma condição para que nós venhamos ser achados na condição de filhos. É pela fé, pela adoção do Espírito. Mas já no texto que Jesus ele diz, para que nós sejamos filhos existem algumas condições. Aí se nós não observarmos no original, parece que os textos eles se contradizem, porque um vai dizer que é pela graça, é pela fé, é obra de Deus, mas no segundo, Jesus ele vai dizer que é necessário que nós venhamos amar aquele que nos odeiam, orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, fazer bem àquele que nos odeiam, para que sejais filhos. Mas o termo utilizado aqui é o filho já na condição madura, o filho ruios. E o que quer dizer isso, meus irmãos? É que a diferença entre se transicionar de criatura para filho é totalmente obra de Deus. Mas na transição de filho imaturo para um filho já na condição madura, o que vai evidenciar isso é a nossa postura diante das circunstâncias. Porque um filho imaturo, ele ainda não tem condição de amar o inimigo, bendizer aquele que os maldizem, fazer bem àqueles que o odeiam. Agora Jesus falou, se vocês estiverem em condição de viver isso, e claro que é tudo pelo Espírito, pela graça, vocês serão achados filhos do Pai que está no céu. Aí Jesus vai usar essa expressão, filho na condição madura, porque esse Pai que está no céu, ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então a Bíblia vai fazer essa distinção entre o filho recém-nascido, o filho criança e o filho já na fase madura. E isso nos ensina, meus irmãos, que Deus ele se interessa, ele tem interesse em que os filhos que passaram pelo novo nascimento, eles venham alcançar a sua maturidade espiritual, eles venham crescer espiritualmente. Aí Jesus ele diz, se vocês tiverem condição de fazer tudo isso, vocês serão filhos maduros, porque a imaturidade não permite com que essas realidades venham ser aplicadas. Agora, o filho que se encontra na condição madura, ele tem a capacidade de amar o inimigo, bendizer o que maldiz, ele tem a capacidade de orar por aqueles que o maltratam e o perseguem, porque ele já tem uma maturidade espiritual. Ele não é mais um filho teknon, mas ele é um filho ruios. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Falei para os irmãos, mas eu gostaria que os irmãos abrissem 1 João. 1 João, capítulo 2. Ok, apareceu ali. 1 João, capítulo 2. Do versículo 12 ao 14. E essas palavras em negrito, que os irmãos estão vendo aqui na tela, na projeção, é o que eu gostaria de trabalhar. O texto nos diz assim: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Quando João ele usa esses termos, filhinhos, jovens e pais, João aqui não está se referindo à idade natural. João aqui está falando sobre níveis e estágios da vida espiritual. Ele vai dizer que na igreja existem aqueles que ainda estão na condição de filhinhos.
Na igreja existem aqueles que ainda se encontram na posição de jovens. E existem aqueles que já se encontram numa posição de paternidade espiritual, em um estágio, em um nível diferente de maturidade. E aqui mostra, meus irmãos, claramente quais são esses níveis que João ele traz. Filhinhos, conhecem Deus como Pai. Tudo isso está no texto de 1 João 2, 12 e 13. Ele vai dizer que os filhinhos, eles conhecem Deus como Pai. E eles entendem que tiveram seus pecados perdoados. Eles já conhecem a Deus como Pai, e isso falando na condição e no estágio espiritual de filhos, filhinhos. É a expressão que João ele usa. Eles conhecem Deus como Pai e entendem que tiveram seus pecados perdoados. Está lá no texto, 1 João 2, versículo 12 e 13. Já os jovens, segundo o texto de João, eles já têm condições de vencer algumas tentações. Eles conseguem vencer as tentações e guardam a palavra no seu coração. Está lá no texto, 1 João 2, 13 e 14. Já os pais, o texto vai dizer que eles não conhecem somente a palavra de Deus, mas eles já têm maturidade para conhecer o Deus da palavra. O texto vai dizer que pais, vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Então está falando de conhecimento da pessoa de Deus. E eles exercem paternidade espiritual. Então, dentro da igreja, meus irmãos, vai existir esses 3 estágios da vida espiritual. Aqueles que se encontram numa posição de filhos, aqueles que já são jovens, eles não são crianças, espiritualmente falando, mas também não estão na fase adulta de exercer paternidade. E não diferente da juventude natural, existe um período muito grande nessa fase da juventude, porque o jovem, embora ele não seja mais uma criança, ele também não é um adulto. E nessa fase, talvez, da juventude, é onde o cristão é mais tentado em achar que já sabe tudo. Ele tem dificuldade de aprendizado. Não é assim a juventude no nível natural? Eles estão numa fase onde eles acham que sabem tudo, né? É difícil receber um conselho da parte dos pais, porque eles estão numa fase onde eles não são mais crianças, e isso é um fato. Mas eles não entraram ainda na fase adulta, então a realidade é que eles não sabem tudo. Então, nessa condição de jovens, eles já sabem, já conseguem vencer algumas tentações, e eles têm a capacidade de guardar a palavra no seu coração, é que João ele fala. Mas o nível que Deus ele quer que nós estejamos é o nível espiritual, o estágio de crescimento espiritual, onde nós nos encontramos na condição de pais. Por que pais? Porque eles já conhecem a Deus, não somente têm um conhecimento teórico da palavra de Deus, mas eles conhecem o Deus da palavra, e agora eles têm a capacidade de exercer paternidade espiritual. Eles têm a capacidade de cuidar de outros. Os irmãos estão compreendendo? Então o desejo de Deus é que os filhinhos que passaram pelo novo nascimento, eles amadureçam, cheguem no estágio de jovens, mas que alcancem esse nível de maturidade espiritual, onde eles têm a condição e a capacidade de exercer paternidade espiritual. Amém, meus irmãos? Feita essa distinção entre filhos imaturos e filhos maduros, é de suma importância esclarecermos que tal distinção em nada se relaciona com a salvação. A distinção ela é clara entre filhos imaturos, filhos na condição madura, mas nós não podemos trazer isso e relacionar com a salvação. A salvação ela é mediante a fé, pela graça mediante a fé. Então nada se relaciona com a salvação, nem tampouco com o amor de Deus, que é dispensado de forma incondicional a toda a humanidade. Então o amor de Deus ele não vai alterar dependendo da minha maturidade espiritual e do estágio em que eu me encontro. E no que diz respeito à salvação, Deus ele não vai salvar somente aqueles que se encontram em estágio espiritual de maturidade elevado. Não, a salvação é para todos. E o amor de Deus ele está manifestado de uma maneira incondicional a toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor de Deus não depende de maturidade, a salvação não depende de maturidade. Então por que crescer, já que a salvação e o amor de Deus não dependem desses fatores? E aqui eu gostaria de entrar no conteúdo dessa lição. Porque existem, meus irmãos, alguns prejuízos ocasionados pela falta de crescimento espiritual. E os primeiros que eu gostaria de falar é
invejas, contendas e dissensões. O texto de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, vai expor isso. Olha o que Paulo lhe diz. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a... Os irmãos podem repetir comigo, como a... Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós, pelo fato de eles não atingirem o nível de maturidade espiritual, Paulo vai dizer, vocês são ainda meninos em Cristo. E pelo fato de serem meninos em Cristo, olha o que estava havendo naquela igreja. Havendo entre vós o quê? Inveja, contendas e dissensões. Não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? E aqui fica claro, meus irmãos, um perigo que é ocasionado pela falta de crescimento espiritual. Paulo diz que a inveja, a contenda e a dissensão que estava havendo em Corinto era ocasionado pela falta de crescimento espiritual. Paulo diz, porque vocês ainda são meninos em Cristo, essas coisas estão acontecendo entre vocês. Porque invejas, contendas e dissensões é a evidência de que não há maturidade espiritual. Os irmãos estão me compreendendo? Paulo está dizendo, o que ocasiona inveja, contenda e dissensão é o fato de vocês serem ainda meninos em Cristo. Então, qual é a importância de nós amadurecermos e crescermos espiritualmente? É porque essas coisas que Paulo aqui, ele pontua, somente evidencia o fato de os irmãos não terem crescido e amadurecido espiritualmente. Então, em um ambiente onde há essas coisas, está evidenciado de que também não houve crescimento espiritual. Paulo diz, dissensão, inveja, contenda, é pelo fato de vocês serem ainda meninos em Cristo. Então, por isso, meus irmãos, a importância de nós fazer como Pedro ele nos ensina, desejarmos afetuosamente a palavra de Deus, para que haja um crescimento, e onde há um ambiente de pessoas, cristãos maduros, não existe inveja, não existe contenda e nem dissensão. Amém, meus irmãos? Vamos crescer espiritualmente, amém? Vamos crescer espiritualmente e levar aqueles que estão em nossa volta ao crescimento também pela palavra de Deus. E não somente isso, outros prejuízos que eles são ocasionados pela falta de crescimento espiritual. Quais são eles? Os irmãos podem ler comigo, por gentileza? Inconstância. Quais são então outros prejuízos ocasionados pela falta de crescimento espiritual? A inconstância e a vulnerabilidade a falsas doutrinas. É o texto que está dizendo, Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Para que não sejamos mais meninos o quê? Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo aqui vai dizer mais uma vez que o fato daqueles irmãos se encontrarem, aqui falando já sobre a igreja de Éfeso, num estágio de meninos, a inconstância e a vulnerabilidade a falsas doutrinas era uma realidade naquela congregação. E Paulo vai dizer que essa inconstância e essa vulnerabilidade é ocasionada por isso, para que não sejamos mais meninos inconstantes. E uma questão, meus irmãos, que fica muito evidente na vida daquele que não atingiu a maturidade espiritual é a inconstância, uma característica marcante daquele que ainda não atingiu a maturidade espiritual. Ora, ele está buscando a Deus, ora, ele não está. Não é assim? Ora, ele está ativo e participativo dos eventos que a igreja promove, ora, ele não está. Ora, o pastor da igreja local pode contar com ele, ora, não, porque ele vive uma montanha russa espiritual. Ele é inconstante, ora ele está bem com Deus, ora ele não está.
E Paulo vai dizer que isso é uma característica de meninos, aqueles que ainda não atingiram a maturidade espiritual. A vida daqueles que se encontram ainda nesse estágio que eu disse, o estágio tecnon, de um filho no estágio de criança, é a inconstância. Ele vai ser inconstante. Então, por que eu devo desejar o crescimento espiritual? Porque a inconstância, ela não atingirá os filhos ruiosos, amém? A inconstância não será uma característica daqueles que atingiram a maturidade espiritual, porque Paulo vai dizer que os meninos eles são inconstantes, e não só isso, mas eles são levados em roda por todo o vento de doutrina. Então ele fica vulnerável a qualquer tipo de ensinamento, ele fica vulnerável a qualquer tipo de coisa que ele venha ouvir. E em tempos onde nós temos tanto acesso, a mensagens da internet, onde as mídias sociais estão a todo vapor, é um perigo muito grande, meus irmãos, ser imaturo. É um perigo muito grande não crescer espiritualmente, porque aquele que não se desenvolve espiritualmente, o texto vai dizer que eles são levados em roda por todo o vento de doutrina. Então o que vai nos resguardar, o que vai nos proteger para não sermos levados em roda por todo o vento de doutrina, é a maturidade espiritual, amém? É o crescimento espiritual. Isso vai nos proteger. Uma igreja que ela cresce espiritualmente, ela cresce na graça, ela cresce no conhecimento, ela vai estar blindada contra falsas doutrinas. Os irmãos estão comigo? Amém. Então, embora o amor de Deus não seja condicional ao meu crescimento e a salvação não tenha a ver com isso, eu preciso crescer espiritualmente para que esses prejuízos não me alcancem, ok? Para que esses prejuízos não venham ser uma realidade na minha vida. Vamos prosseguir. Uma coisa, meus irmãos, que deve ficar muito clara para nós é que, eu gostaria que os irmãos lessem comigo aqui o título, no 3, 1, 2, 3, tempo não é fator determinante para que haja crescimento espiritual. Mais uma vez. Tempo não é fator determinante para que haja crescimento espiritual. Aqui o texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 12 e 13, diz assim: porque devendo já ser mestres pelo ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Por quê? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é. O que o autor aos Hebreus aqui ele vai dizer é que apesar do tempo daqueles irmãos, tempo de cristianismo, tempo de novo nascimento, eles já estavam há muito tempo fazendo parte da congregação, só que apesar do tempo, não houve crescimento, porque ele vai dizer que pelo tempo, eles já deviam ser o quê? Mas era necessário que eles viessem a ser ensinados novamente nos primeiros rudimentos da palavra de Deus, porque não é o tempo o fator determinante para que haja crescimento espiritual. É por isso que nós vamos ver pessoas com pouco tempo de cristianismo, de caminhada, mas com uma maturidade espiritual muito elevada, muito acentuada. Em contrapartida, nós veremos pessoas que estão há 10, 15, 20, 30 anos já de caminhada cristã, embora tenha tempo, ele não tem crescimento. Eu não estou dizendo aqui que tempo ele não é importante. Eu estou dizendo, segundo o texto, que o tempo ele não é um fator determinante. Porque nós podemos ter tempo em grande quantidade, mas pelo fato desse tempo não ser utilizado de maneira adequada, não houve crescimento espiritual. Mas o contrário também é uma verdade. E nós veremos pessoas que elas aceitam Jesus hoje. No dia seguinte elas são batizadas no Espírito Santo. Na semana seguinte elas já têm um conhecimento da palavra de Deus. E a gente vai ver a evolução daquela pessoa, vamos notar que em pouco tempo ela teve um grande crescimento espiritual.
Nós vamos notar que, apesar do pouco tempo, ela teve um grande desenvolvimento na sua vida cristã. Então, meus irmãos, o autor aos Hebreus vai dizer que esses irmãos aqui era para estarem ensinando a outros, era para estarem na condição de mestres. Só que isso não aconteceu. E não somente isso, era necessário de que ele tornasse a ensinar aquilo que ele já havia ensinado. Ele já havia ensinado os primeiros rudimentos, e o texto vai dizer que ele tinha que tornar a ensinar novamente. Porque Jesus falou que aquilo aquele que pouco tem, até o que tem será tirado. E quando não há desenvolvimento daquilo que temos, até o que possuímos, meus irmãos, nós perdemos. Porque não existe estabilidade na vida espiritual. Ou nós estamos numa crescente, ou nós estamos numa descente. Ou nós estamos caindo, regredindo. Então esses irmãos já haviam sido ensinados os primeiros rudimentos. E eles precisavam ser ensinados novamente. Não é difícil, meus irmãos, quando alguém nos ensina algo na fábrica, e a gente tem que recorrer àquela pessoa de novo para ela ensinar a mesma coisa? Não é constrangedor? Meu Deus, ele já ensinou, mas eu tenho vergonha de perguntar a mesma coisa. Porque não é algo comum, não é algo normal. O que se espera daquele que já aprendeu é que ele desenvolva o seu conhecimento e o seu crescimento. Mas pelo fato disso não ter sido uma realidade na igreja, o autor aos Hebreus vai dizer que era necessário que ensinasse novamente. E isso é um perigo muito grande, meus irmãos. Então o tempo não é o fator determinante para que haja crescimento espiritual. Não é o tempo que eu tenho de cristianismo que vai dizer o quão maduro eu sou. O crescimento espiritual é a vontade de Deus se cumprindo entre os. Então nós temos que compreender, meus irmãos, de maneira clara, que crescimento espiritual é o desejo do nosso Pai, é o desejo de Deus para todos os salvos. Essa é a vontade de Deus, que todos aqueles que passaram pelo novo nascimento, eles venham gradativamente crescer, como João ele pontua, filhinhos, jovens e pais espirituais. Este é o desejo e a vontade de Deus entre os salvos. Olha o que o texto diz, em 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que, o qual quem Deus deseja, que todos os homens sejam salvos. E o que mais? Muitas vezes nós lemos esse texto e achamos que a salvação e o chegar no pleno conhecimento da verdade é uma coisa só. Mas o texto está dizendo que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, e não somente isso, mas que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque ser salvo não significa chegar ao pleno conhecimento da verdade. Os irmãos estão compreendendo? Quando você aceitou a Jesus, a salvação te alcançou. Naquele momento, você já tinha o pleno conhecimento da verdade? Não, porque o chegar ao pleno conhecimento da verdade acontece depois da obra salvífica. Então o desejo de Deus é que todos se salvem, amém? Amém. De que todos venham ser salvos, mas não para por aí. E que eles que já se encontram na condição de salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glórias a Deus. Esse é o desejo de Deus. E olha aqui essa frase que ela diz. Eu gostaria que você guardasse no seu coração. Salvação não é a linha de chegada do salvo, mas sim o ponto de partida. Maravilha. A salvação, meus irmãos, não é a linha de chegada, embora nós nos alegramos, porque a Bíblia vai dizer que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende, nós não podemos entender a salvação como a linha de chegada. A salvação, ela é o quê? É o ponto de partida, porque Deus ele vai tratar a salvação como um novo nascimento. E aquele que nasceu de novo, ele precisa o quê? Crer. Então a salvação, ela é um novo nascimento, mas ela é um novo início, porque a verdadeira vida, ela na verdade começa a partir da salvação. Amém? Embora nós tenhamos um tempo já de vida, uns mais, outros menos, mas a verdadeira vida, ela se inicia a partir do momento em que nascemos de novo. Então esse passa a ser para o cristão o start, porque ele foi salvo, e agora o desejo de Deus para o salvo é que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade.
Salvação é um estágio, mas o desejo de Deus é que ele venha a ser somente um ponto de partida. É o início, é o começo de uma nova vida em Cristo, é o início de novas realidades agora no âmbito espiritual. Por isso que quando um pecador se arrepende, nós nos alegramos, nós adoramos ao Senhor por isso, mas nós não podemos deixar que aquele pecador que se arrependeu, ele seja deixado de lado, porque agora ele necessita de um cuidado especial. Ele nasceu de novo, ele começou uma nova vida, e nessa nova vida o desejo de Deus para ele é que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Agora, meus irmãos, eu gostaria de entrar acerca do tema que me foi proposto. Já que nós entendemos que existe a distinção entre criaturas e filhos, e na condição de filhos, a Bíblia vai dizer que existem os filhos numa fase infantil, imatura, e aqueles filhos que já se encontram numa fase espiritual, num estágio espiritual mais elevado de maturidade. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos quais são as ferramentas de Deus para o crescimento espiritual. Está claro para os irmãos essas distinções? Criatura, filhos, na condição de filhos, filhos imaturos e filhos maduros? Ficou claro para os irmãos? Amém. Então nós entendemos que o desejo de Deus é que haja crescimento. Amém? Mas para que haja crescimento, nós precisamos compreender quais são as ferramentas disponíveis para o cristão, para que esse crescimento espiritual ele venha a ocorrer. E a primeira dela qual é? O Espírito Santo. E a referência que fala sobre isso está lá em 1 Coríntios 3, 6 e 7. Não há crescimento espiritual sem a pessoa do Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer que nós somos gerados pelo Espírito. E esse mesmo Espírito, ele promove o crescimento na igreja. Então a ferramenta, a própria pessoa de Deus, que é o Espírito Santo, e Paulo vai dizer que Apolo regou, ele plantou, não sei se nessa ordem, mas quem que deu o crescimento? Quem que dá o crescimento? E o Espírito Santo é quem? Então o próprio Deus, ele se encarrega em que haja crescimento. O maior interessado em que os filhos eles venham crescer é o próprio Deus. Tanto que Jesus ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei quem? O Espírito Santo, e ele vos guiará em toda a verdade. Então a ferramenta que Deus disponibiliza para o crescimento espiritual é a pessoa do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Outra ferramenta que promove o crescimento espiritual é a palavra de Deus. Meus irmãos, é impossível que haja crescimento sem que esteja ativa a intervenção e a ação do Espírito Santo juntamente com a palavra de Deus. E essa combinação, palavra e Espírito, nós vemos desde a criação. O Espírito de Deus, ele pairava sobre a face do abismo, e Deus liberava a sua palavra. E aquilo que não existia passava a existir através da movimentação do Espírito e através da palavra liberada por Deus. Então, para que haja crescimento, o Espírito Santo atua e a palavra de Deus é ensinada. Aleluia! Meus irmãos, mediante a ação do Espírito Santo e a orientação pela palavra de Deus, é impossível que não haja crescimento espiritual. Então, para que os filhos eles venham se encontrar numa fase madura, as ferramentas que Deus disponibiliza é a pessoa do próprio Deus, a palavra de Deus e os dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Quem achou pode ler, por favor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Obrigado, presbítero Reinaldo. O texto, meus irmãos, vai dizer que ele mesmo deu. Quem que deu? Quem que Deus deu? Os 5 dons ministeriais. Quais são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, e algumas traduções vai trazer a palavra mestre no lugar de doutores. Então, esses homens dados por Deus, eles cumprem uma função que está descrita no versículo de número 12. Qual é ela? O aperfeiçoamento dos santos. O crescimento da igreja. Para que haja esse crescimento, Deus deu homens que exercem diferentes funções, e entre esses homens, esses ministérios,
eu gostaria de destacar o ministério do mestre, do ensinador, porque é dentro do tema que nós estamos trabalhando. Deus, Ele deu mestres para a igreja, para que a igreja venha a ser instruída na palavra de Deus, e que através dessa instrução, a igreja venha a atingir a maturidade espiritual. Então nós temos que valorizar, meus irmãos, esse ministério. E eu nunca esqueço que, enquanto eu fazia teologia e ideias, eu ficava maravilhado com o ensino do pastor Kiyoshi. Eu falava, meu Deus, que maravilha, que bênção, como ele ensina, como Deus usa ele nessa área. Porque, meus irmãos, através deste dom ministerial, a igreja ela vai crescer no conhecimento da palavra de Deus. E o que a EBD tem a ver com tudo isso? É porque na EBD, meus irmãos, essas três coisas, essas três ferramentas, elas se unem. Qual é a importância da EBD no crescimento espiritual? A EBD é o momento da semana. Em algumas congregações na sexta, em outras em outro dia da semana. É o momento da semana em que os três elementos anteriormente vistos se unem. Olha o que diz aqui: a igreja se reúne para ouvir um mestre. Olha o que acontece na EBD, por isso que há crescimento na EBD. É o momento onde a igreja se reúne para ouvir um mestre cheio do Espírito Santo, ensinando a palavra de Deus. A EBD é o momento onde o Espírito atua, a palavra é liberada e aquele que for chamado por Deus para ensinar, ele se coloca diante da congregação e ensina a palavra de Deus. Por isso que a EBD é uma ferramenta indispensável para que a igreja ela venha crescer. Os três elementos que promovem o crescimento espiritual, eles estão unidos. Um homem respondeu o chamado divino para ensinar a igreja, e dirigido, instruído na unção do Espírito Santo, ele vai ensinar o quê? A palavra de Deus. E unido, meus irmãos, esses três elementos, é impossível que não haja crescimento espiritual. Por isso que crescimento espiritual e EBD tem tudo a ver. E foi dito na conferência do ano passado, que aqueles que frequentam a EBD, eles têm um crescimento muito acentuado, muito mais rápido do que aqueles que não frequentam a EBD. E isso, meus irmãos, não é por outro motivo, senão pelo fato de aqueles que vão à EBD, eles estão expostos a esses três elementos. Eles estão ouvindo um mestre cheio do Espírito Santo ensinando a palavra de Deus. E é maravilhoso, meus irmãos, quando isso acontece, porque os três elementos de Deus estão unidos e a igreja está crescendo. Eu me lembro quando eu congregava na congregação de Uata, o nosso pastor, no momento, naquele tempo, era o pastor Jair. E o pastor Jair, ele era um grande estudioso da palavra de Deus. Eu me recordo que um dia ele me ligou e disse para eu cortar algumas madeiras lá na igreja. Ele falou: vem aqui, tem algumas madeiras que precisam ser serradas, e tem como você vir aqui fazer isso para mim, que eu estou estudando. Eu lembro que eu cheguei na congregação, o pastor Jair estava na sala pastoral estudando. Aí ele me recebeu e falou: pode cortar as madeiras que eu estou ali estudando. Eu fiquei a tarde inteira cortando madeira. Eu fui embora e o pastor Jair ainda estava lá estudando. Mas quando o pastor Jair se colocava diante da igreja para ensinar a palavra de Deus, era notório, meus irmãos, que aquele ensino não era de mente para mente, não era somente uma transmissão de conhecimento. Ele segurava a revista da EBD e com um brilho nos olhos ele ensinava a palavra de Deus. E eu estava ali sentado juntamente com a igreja ouvindo aqueles ensinamentos, e a igreja estava amadurecendo e meu coração estava sendo gerado. E eu olhava o pastor Jair com aquela gana de ensinar, com um brilho nos olhos, e eu dizia: um dia eu vou ser professor da EBD. Um dia eu vou ser professor da escola bíblica dominical. Porque quando um mestre ele se coloca diante de Deus e faz isso não por imposição ou por outro motivo, senão por amor, em ensinar a palavra de Deus, a igreja está crescendo, e no coração daqueles que estão ouvindo, que têm a vocação para o ensino, está sendo gerado um desejo de ensinar a palavra de Deus. Aleluia. Enquanto os mestres estão ensinando, no coração daqueles que ouvem está sendo gerado o desejo: eu vou ensinar também a palavra de Deus.
Eu quero aprender a palavra de Deus para que eu também possa ensinar a outros. É gerar esse interesse de crescer, é gerar esse interesse de ser útil no reino de Deus. E eu vi o pastor Jair com lágrimas nos olhos, ele ensinava a EBD, e eu dizia: um dia eu vou ensinar a palavra de Deus, um dia eu vou ser um professor na escola bíblica dominical. E eu lembro, meus irmãos, que nesse tempo eu saía no Teide, era muito cedo, 2h25 da tarde, eu saía porque eu entrava mais cedo, e eu traçava um cronograma na minha geladeira. Eu intercalava 1 hora de oração e 1 hora de leitura, 1 hora de oração, até a hora de dormir, porque foi gerado esse desejo no meu coração por um homem que se colocou à disposição de Deus para ensinar a palavra de Deus. E todas as vezes, meus irmãos, seja mestre ou qualquer outro que exerce e tem um dom ministerial, ele cumpre a sua função debaixo da unção e da capacitação do Espírito Santo. Naqueles que estão presenciando, está sendo gerado o interesse de aprender mais da palavra de Deus. E eu saía daquelas escolas bíblicas dominicais, eu queria ler a Bíblia, eu queria ler livros. Havia uma fome no meu interior que foi gerada por aquelas aulas da EBD. Capítulo 7, versículo de número 10, que diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se à lei do Senhor e os seus decretos e mandamentos aos israelitas. E aqui, meus irmãos, quando eu passei por esse texto, ficou nítido para mim qual é a sequência que Deus espera daquele que ensina. Nós não estudamos a lei do Senhor para ensinar, mas a sequência sempre foi no coração de Deus: estudar, praticar e ensinar. Nós não meditamos nas Escrituras para estar diante de pessoas ensinando a palavra de Deus somente. Nós estudamos a lei do Senhor para primeiramente praticar aquilo que nós aprendemos. Em Esdras eu aprendi o princípio de que nós estudamos, praticamos e então nos colocamos diante de pessoas para ensinar. Porque Jesus, ele apareceu num cenário onde haviam pessoas, mestres, fariseus, escribas, ensinando a palavra de Deus. Não foi assim? Quando Jesus aparece no contexto, já haviam pessoas ensinando a lei do Senhor. Mas quando Jesus ele se coloca diante de pessoas com o intuito de ensinar, qual era o comentário que era feito acerca de Jesus? Este homem ensina com autoridade. Ele não ensina como os fariseus, ele não ensina como os escribas, ele ensina com autoridade. Porque o que nos dá autoridade para ensinarmos a palavra de Deus não é o quanto conhecemos a palavra de Deus, mas é o quanto praticamos daquilo que nós aprendemos, amém? E Jesus, ele não somente aprendia a palavra de Deus, mas ele era a própria palavra. E quando ele se colocava diante de pessoas para ensinar a palavra de Deus, diziam: ele ensina com autoridade. Porque a autoridade vem, meus irmãos, em estudar, praticar. E quando ensinamos, as pessoas dirão: que autoridade! Porque aquilo não é um mero conhecimento teórico, mas faz parte da vida do mestre. Aleluia! Então nós não podemos pular etapa, meus irmãos, e achar que nós pegamos a revista da EBD para chegarmos na sexta-feira e ministrar para a classe. Não. A gente pega aquela revista e a primeira pergunta que a gente faz: Senhor, o que o Senhor quer me transformar através dessa lição? O que o Senhor deseja me ensinar para que a minha vida seja transformada? E a partir de uma vida transformada, nós nos colocaremos como mestres diante da igreja e ensinaremos, meus irmãos, aquilo que já faz parte da nossa vida cotidiana. Porque eu estudo para praticar. E então eu ensino. Olha o que Esdras fez. Ele tinha decidido, foi uma decisão que ele tomou. Decida nessa noite, meus irmãos, estudar, praticar e ensinar. Aleluia. Decida estudar, não para ensinar, mas então você vai estudar. A palavra de Deus vai moldar o seu caráter, e então você vai se colocar diante de pessoas e vai ensinar aquilo que você está praticando. Aleluia! O que dava autoridade para Jesus ministrar e ensinar a palavra de Deus era que aquela palavra que estava sendo ensinada fazia parte da vida de Jesus. O conhecimento não vem
não fica no intelecto e é transmitido. O conhecimento entra no nosso intelecto, ele transforma as nossas vidas e nós liberamos a palavra de Deus, que já é uma realidade em nós. Qual é a sequência, meus irmãos? Estudar, aleluia. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, o nosso ensino, ele é aceito pela igreja, não é censurado, porque as pessoas dirão: aquilo que ele está ensinando, ele vive, é notório. E as pessoas olhavam para Jesus e diziam: ele ensina. E Jesus era mestre por excelência. As pessoas diziam: ele ensina com autoridade. E quando, meus irmãos, nós colocamos isso em prática, a igreja do Senhor irá nos ouvir, e haverá um crescimento espiritual, haverá um amadurecimento espiritual gerado pelos mestres que estão cheios do Espírito Santo, ensinando a palavra de Deus. Nós ensinaremos porque entendemos que aquilo que nós estamos ensinando poderá trazer uma transformação tão grande na vida daquelas pessoas que estamos ouvindo, um crescimento espiritual tão acentuado na vida daquele que nos ouve. Nós não somente sentaremos, estudaremos para ministrar, mas haverá um desejo no nosso coração de que aqueles que nos ouvem, eles venham compreender pelo Espírito aquilo que está sendo ensinado, e aquilo que eles estão aprendendo vai trazer uma transformação na vida deles e vai gerar um crescimento espiritual. Eles vão crescer, eles vão ocupar o lugar dos mestres, ensinarão a outros que vão crescer, vai ocupar o lugar daqueles que ensinam e que vão crescer, e assim a obra de Deus ela vai prosseguir. Ore pelos seus alunos lá na congregação, ore por você, para que essa realidade, essa sequência de estudar, praticar e ensinar venha a ser algo que faça parte da nossa vida.